Leia o texto a seguir e resolva a questão. Temos um texto aqui, né? E aí nós temos aqui falando das atividades físicas e tal, e falando que um repositor que possua essas especificações, né, que a porção de 200 ml contém 90 mg de íon sódio, 24 mg de íon potássio e 84 mg de íons cloreto. Temos algumas afirmações e queremos saber quais estão corretas. Então vamos lá. Na primeira é mencionado que a concentração de íon sódio na solução é de 0,45 gramas por litro. Então eu vou resolver por regra de 3 aqui de uma forma bem simplesinha aqui, só para você entender. Então a sacada é, o repositor, né, a especificação é que para cada 200 ml eu tenho 90 mg de íon sódio. Então vamos anotar aqui, ó, 90 mg de íon sódio está presente em 200 ml. A afirmação fala que eu tenho 0,45 gramas por litro. Como o referencial é por litro, eu vou colocar um X aqui por cada 1000 mililitros, né, que é 1 litro. Aqui a gente pode simplificar a proporção de 1 para 5, tá? Então multiplicado cruzado a gente vai ter X vezes 1 vai dar X, 5 vezes 90 miligramas vai dar 450 miligramas. Isso daqui é referente a 1 litro, tá? Não esqueçam que essa regra de 3 é baseada em 1 litro. Só que a questão fala em gramas por litro. Então, se eu tiver que transformar de miligramas para gramas, eu vou dividir por 1000. Então, isso daqui, dividido por 1000, vai dar 0,45 gramas por litro. Então, a afirmação de número 1 está correta. E aí eu posso eliminar a letra C, que não bota 1 como certa, e a letra E também. Bom, então eliminado aí duas alternativas, a gente vai para a afirmação de número 2. Ó, cada litro do repositor possui aproximadamente essa quantidade em mol de íons potássio. Para a gente poder resolver isso, a gente iria lá na tabela periódica e ia pegar a massa molar do potássio, que vale o quê? 39 gramas por mol, tá? Então, cada mol de potássio vai valer 39 gramas. A gente está trabalhando com íon. Como íon é perda de elétron, isso não vai influenciar nada na massa. Bom, então a gente vai fazer o cálculo da seguinte forma, inclusive vou até apagar aqui para a gente poder ter um espacinho bacana aqui para fazer o cálculo. Então acompanha comigo o raciocínio. Ó, a gente está trabalhando com um referencial de litro, né, que é cada litro. Então eu estou pensando em 1 litro. Então vamos lá. Ó, eu tenho que 24 miligramas de potássio está presente em que? Em 200 mililitros. E aí eu posso, inclusive eu coloquei aqui gramas, galera, só corrigindo aqui, ó, é miligramas, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Às vezes a gente tá gravando aqui, é tanta coisa que a gente vê, a gente acaba passando batido esses detalhes. Então vamos lá. Vamos colocar aqui um outro xzinho aqui para cada 1 litro, tá? Isso daqui que eu tô fazendo é um dos caminhos possíveis, tá, pessoal? Eu tô fazendo só um caminho possível aqui, um caminho que eu acho que dá para todo mundo entender. Já viram que eu simplifiquei novamente, proporção de 1 para 5, e pegando e fazendo o cálculo, que é 5 vezes 24, a gente vai chegar a 120 miligramas, lembrando que isso é para cada 1 litro, né, do repositor. E aí a gente, passando isso daqui para massa em gramas, eu teria 0,12 gramas a cada litro, tá? Então eu teria 0,12 gramas por litro de potássio. Só que a afirmação, ela fala a quantidade em mol de íons. E aí, se eu sei que eu tenho que 1 mol de íons potássio vale em 39 gramas, quantos mols eu tenho em 0,12 gramas, né, que está lá presente em 1 litro? E aí eu vou ter o seguinte, ó, grama com grama eu corto, e aí vai restar 0,12 mol de íons potássio dividido por 39. Se eu fizer esse cálculo, vai dar justamente um valor próximo de 0,0031, tá? Vai dar 0,00307, que dá aproximadamente 0,0031, que aproximando mais ainda, ó, 1, 2, 3, vou ter 3,1 vezes 10 na menos 3 mol de íons por litro, né? Que tá certinho aqui, beleza? Então a 2 está certa. Então, sabendo que a 2 está certa, eu posso eliminar a letra B e eliminar a letra D e já chego na alternativa correta. Mas por que as outras estão erradas? Vamos lá. Na 3 ele fala de temperatura de congelamento, tá? Então a gente está trabalhando com uma propriedade coligativa. Ele diz aqui que a temperatura de congelamento de uma porção de repositor é maior do que a temperatura de congelamento da água pura nas mesmas condições. Tá errado, galera. Na verdade vai ser menor, beleza? Então a 3 está errada. Sempre que a gente, fazendo um comparativo entre o solvente puro e uma mistura que contém lá a presença de soluto e tal, né, naquele determinado solvente, a temperatura de congelamento ela vai ser menor, tá? Isso aí a gente estuda em propriedades coligativas, tá? Só tô dando esse bisuzinho aí só para você dar uma recordada aí. Tem aula sobre isso aqui no canal, né? Não preciso nem falar disso. Então vamos lá, vamos para 4, ó. Para se obter 0,2 mol de íons cloreto, seriam necessários aproximadamente 100 litros de repositor. Então vamos ver aqui como é que a gente vai fazer para poder ver o porquê de estar errado.
Então acompanha comigo, ó. Eu tenho 84 miligramas dos íons cloreto em cada 200 ml. Então vamos lá, ó. 84 miligramas dos íons cloreto, tá? De Cl- a cada 200 ml. Como aqui tá trabalhando já com litro, eu vou colocar aqui 0,2 litros, tá, pessoal? Então fiquem ligados que eu tenho 84 miligramas de íons cloreto a cada 0,2 litros, né? Que é 200 ml. De ml para litro a gente divide por 1000, tá? E aí, o que eu posso fazer dentro dessa minha análise? Eu posso fazer o seguinte, ó. Como a questão tá trabalhando em mol de íons cloreto, eu vou precisar fazer uma conversão de massa para mol, né? Porque aqui eu tô tendo a massa, não o número de mols. Então, se eu for procurar na tabela periódica, eu vou ver que a massa molar do cloro é 35,5 aproximadamente, né? Gramas por mol. Como eu tô trabalhando com íon é, nesse caso aqui é ganho de elétron, não vai alterar nada e tal na massa, então eu sei que eu tenho o quê? Que 1 mol de íons cloreto, então eu tô fazendo uma outra regrinha de 3 para poder finalizar aqui, tá? Então a cada 1 mol de íons cloreto eu tenho 35,5 gramas. E aí o que eu vou fazer nessa minha análise? Eu vou jogar aqui 0,2 mol de íon cloreto para ver qual é a massa. E aí o valor dessa regrinha de 3 que eu tô fazendo, eu vou jogar aqui embaixo para ver o volume necessário, tá? Lembrando que o que eu estou fazendo é um dos caminhos possíveis, tá, pessoal? Tem outro caminho também, eu só tô demonstrando apenas um, beleza? Então, galera, se eu fizer essa regra de 3 aqui, eu vou chegar exatamente a 7,1 gramas. E aí, se eu coloco aqui 7,1 gramas, vai dar ruim aqui, né? Por quê? Porque aqui em cima tá a massa em miligramas e aqui embaixo tá a massa em gramas. Então, eu vou ter que igualar alguém aqui, eu vou igualar aqui embaixo, né? De gramas para miligramas, a gente multiplica por 1000. Então, ó, tô colocando aqui 7.100 miligramas de cloreto. Esse 7.100 é a mesma coisa que 7,1 gramas. Bom, e aqui eu vou finalizar o meu cálculo, né? Então, vamos lá. Miligramas de cloreto com miligramas de cloreto, eu cancelo, né? E aí a gente multiplicando cruzado, a gente vai ter Z, que é igual a 7.100, multiplicando 0,2 litros e divide por 84. Esse cálculo, né, a gente fazendo aqui, a gente chegaria num valor próximo de quanto? De 16,9 litros, tá? Aproximadamente esse é o volume que eu preciso para chegar em 0,2 mol de íons cloreto, que tem uma massa de 7,1 gramas, beleza? Então é isso, tá, pessoal? Acabamos de fazer aqui o cálculo, demonstrando por que da 4 está errada, né? Eu não preciso desse volume todo aqui, eu preciso de aproximadamente 16,9 litros, beleza? Então é isso, galera. Questão de número 36 finalizada.